Enxergar o slide da disciplina? Sim, né? Sim. Perfeito. Então, nós estamos aqui na nossa aula 7. Iremos tratar hoje da seção 2.3 da nossa disciplina de programação em bancos de dados. Então, desde o momento que nós começamos as nossas aulas virtuais, vocês poderão estar depois olhando esse material no YouTube. Essas aulas estão gravadas no YouTube para que vocês possam assistir, inclusive as das sessões anteriores. Então, da sessão 1.3, da sessão 2.1, tem vídeos no YouTube, e da sessão 2.2 da semana passada, foi gravada nessa plataforma aqui ao vivo, né, para vocês. Então, estas nossas aulas estarão disponíveis lá no YouTube e vocês poderão pegar o link para as nossas aulas lá no AVA, tá? Será no AVA que vocês terão esta unidade. A nossa disciplina é uma disciplina que ela tem uma parte prática, né? Então, é fundamental que vocês possam estar instalando o banco de dados MySQL para que vocês possam acompanhar o que será informado aqui. Então, é fundamental que vocês tenham isso instalado. Muito bem. Então, na aula de hoje, na sessão 2.3, fala basicamente da exclusão de tabelas em bancos de dados. Quando a gente fala exclusão de tabelas e até de registros, quando nós trabalhamos com chave estrangeiras, a chave estrangeira existe um dispositivo chamado constraint, que é uma rotina de segurança que vai restringir que haja exclusões no banco de dados, é uma tabela, se não houver seguir os passos básicos para que possamos excluir quando existe relacionamento entre tabelas entre pai e filho, né, quando tem tabelas relacionadas usando chave estrangeira. Essa chave estrangeira estará inibindo a exclusão errada de um registro que tem correlação com o outro se não for excluído da ordem correta. Eu vou falar o que ser essa ordem correta para vocês aí. Então, aqui nós temos o fored key. Então, o fored key, como eu mencionei, esse é o termo indicado às informações que estão relacionadas à chave estrangeira. Então, por esse fored key é que a gente vai estar colocando as nossas restrições, como o relacionamento entre as tabelas estará sendo utilizado para restringir updates e delete, ou seja, as exclusões e alterações serão coordenadas via o fored key. Isso daqui você já deve ter visto lá em modelagem de dados, quando vocês estavam prevendo a parte do relacionamento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo para que possamos desenvolvê-lo dentro do MySQL. Então, nós temos aqui a tabela, criando uma tabela aqui, aluno. Essa tabela aluno vai conter apenas uma chave primária, né, ID do tipo inteiro, not null, né, autoincremento, ou seja, o banco de dados vai estar gerando o incremento dessa tabela. E aqui o primary key falando que é a chave primária. O campo aluno vai ser do tipo char, o nome, né, do aluno, char, de 50, not null, ou seja, não aceitará valores nulos. Teremos também uma tabela curso, também contendo apenas a chave primária e o campo nome. E teremos uma outra tabela chamada nota, para que possamos demonstrar, então, como é que funcionaria a exclusão. Temos essa tabela nota, aqui nós temos as chaves primárias, que aqui, neste caso, o aluno ID e o curso ID e a data da avaliação serão considerados chave primária. Como é que eu tenho essa informação? É que eu estou lendo bem aqui embaixo, a primary key, aluno ID, que é aqui, curso ID e data de avaliação. Então, esses três campos aqui serão considerados como chave primária. Então, para que possamos lançar registros novos, essas informações não poderão ser iguais, né? Se forem iguais, não vai deixar lançar, porque, como é considerado chave primária, tem que ser um único lançamento para a tabela toda. Temos também aqui um índice sendo criado, curso ID, e aqui nós temos uma chave estrangeira, o relacionamento de aluno ID com a tabela de aluno com o campo ID, ó, o campo da chave primária. E ele vai ter aqui o recurso do delete cascade, né? Ou seja, ele vai excluir por cascata. Aqui também nós temos um outro fored key do curso. Este fored key aqui, a questão da restrição dele vai ser total, então não vai conseguir excluir, vai ter uma restrict aqui. Essa parte aqui das restrições das chaves estrangeiras está correlacionada à seção 2.2 do livro de vocês. Então é só dar uma lida lá que vocês conseguirão ver.
Muito bem, vamos testar isso aqui interno ao MySQL, tá? Então eu vou agora partir para o MySQL para que possamos testar. Muito bem, você já deve estar vendo aqui o MySQL, né? Então aqui pelo MySQL, na aula passada, você chegou a assistir a aula passada? Sim? Sim, eu cheguei a assistir. Ah, muito bem. Então, nessas aulas aí passadas, eu mencionei a necessidade de vocês estarem criando um banco de dados. Observem aqui o comando create database. Aí eu coloquei if not exist, ou seja, se ele não existir, eu vou criar o banco. E eu pedi para que vocês criassem o banco, para depois até levar lá na aula, nossa aula presencial, assim que for restabelecida, que usássemos esse DB para identificar que é um banco de dados e o nome de vocês, tá? Depois eu vou mostrar como que, mais para frente, quando chegar o momento, nós pegaremos este banco de dados, o script dele, para que vocês possam levar para a aula e lá nós possamos lançá-lo do nosso laboratório lá para fazermos os testes. E aí todas as atividades de vocês possivelmente vão estar neste banco de dados. Então, eu criei aqui o banco de dados com o meu nome. Isso aqui foi, acho que na aula passada eu gravei para vocês. Em seguida, uso o comando use para falar que eu quero trabalhar com o banco que eu acabei de criar. E criamos algumas tabelas aqui, tá? Para demonstrar a aula passada. Então está aqui o código. Eu vou seguir daqui, porque daí eu vou também ter o histórico de que eu já trabalhei com vocês. Então, nesse momento aqui, eu vou. Primeira coisa, eu estou aqui com o meu banco de dados já foi criado na aula passada. Como eu estou usando o Workbench, observe que no Workbench temos aqui nossos bancos de dados aqui que são descritos. Mas aqui nenhum banco de dados está definido como padrão, ou seja, que eu possa utilizá-lo agora no momento. Eu tenho que formar para o banco de dados qual é o banco de dados padrão para que eu venha trabalhar. Então, nesse momento aqui, eu vou usar o comando use db, aí o nome do meu banco de dados, que eu vou usar agora. Então, essa cláusula aqui fará com que eu deixe ele ativo para que eu possa trabalhar. Se você reparar agora aqui, ele ficou em negrito, indicando que eu irei utilizá-lo, né, para que nós possamos criar as nossas tabelas aqui internas a este banco de dados. Então, eu já deixei ele aqui ativo. Outra informação que vocês deverão sempre observar é se aqui, no resultado do que nós estamos visualizando, se contém aqui a afirmação que foi aceito o comando com sucesso. E foi aceito aqui, ele está habilitado para uso. Então, nesse momento, o que eu irei fazer? Aí depois vocês aí vão tentar fazer a mesma coisa. Vou tentar, aliás, vou criar essas tabelas aqui para que possamos criar nossos testes. Vou criar essa estrutura aqui, agora ali no nosso MySQL via o MySQL Workbench. Então, vamos lá agora novamente. Então, vou criar aqui, já está ativa meu banco de dados. Agora eu vou estar criando aqui. Essa sintaxe da criação, isso aí vocês, acho que nós já foi informado na seção 1.3, basicamente, até acho que na 1.2 teve também informações. Não, a create table, acho que o comando foi na seção 2.1, mas tudo bem, depois terem uma relembrada lá. Mas na 2.1 mostrou a sintaxe. A sintaxe é a seguinte: create table, e aí vem o nome da tabela. Vamos criar naquela sequência lá. Eu acredito que o primeiro é aluno. Aí aluno, depois disso eu abro parênteses e vou continuar a informação das colunas que farão parte dessa tabela aluno. Então, quais são as colunas? Vou colocar aqui o ID. Ele é do tipo inteiro, int, né? Vai ser chave primária. Por ser chave primária, eu já posso falar que ele é not null, não vai aceitar valores nulos. E vai ser um auto incremento. E chave primária, primária key. Em seguida, eu vou colocar o campo nome. A coluna nome aqui. O nome, no material ali, apareceu char. Eu não gosto muito de usar o char, porque quando a gente pensa em char, você já viu o que é um vetor, né? Sim, vetor.
Sim. Juliano, sabe, né? Então vamos fazer um teste aqui do vetor, a ideia do vetor. Então o vetor, ele tem várias posições, né? Acho que eu vou até para ficar melhor ainda para você, a ideia de um vetor. Vou abrir aqui um Excel. Então a diferença de char... Tá vendo o Excel agora aí? Ou não ainda? Não, né? Ainda não. Então nós temos o char e o varchar. Os dois servem para armazenar strings. O que a gente considera como string? Caractere, né? Eu posso, então, armazenar neles letras, né? De letras. Posso armazenar números. Posso armazenar sinais, né? Acentos, caracteres especiais. Eles aceitam vários tipos de informações. Quando eu defino um char, por exemplo, de 10 e um varchar de 10, é como se nós tivéssemos um vetor com 10 posições. Eu vou só selecionar aqui 10 posições. Ele tem 10 posições. E vamos imaginar que eu queira salvar nesses dois campos as seguintes informações. Eu vou só armazenar a palavra aula. Ou melhor, programação em banco de dados. A sigla da nossa disciplina, programação em banco de dados. Muito bem, então eu quero armazenar programação em banco de dados. Quando eu uso um char, eu coloco lá, armazeno essa informação. Eu falei que esse char é 10, então o tamanho dele é 10. Quando eu defino que o tamanho dele é 10, no nosso exemplo ali é um nome de 50, né? Mas vamos falar que ele está com 10, armazenado 10 nele apenas o espaço. Então, quando eu lanço informações neste registro e lançar, por exemplo, a sigla PBD, ele vai armazenar nessas outras informações aqui, além de ter armazenado o PBD, ele vai armazenar os demais locais que foram definidos para essa coluna como espaço vazio. Ele vai gravar isso aqui no banco de dados. Então, mesmo eu usando só 3 caracteres do char, quando eu defino que é um char de 10, todo o char será armazenado, todo o tamanho dele será armazenado no banco de dados, mesmo que esteja vazio. Então, aqui vai estar vazio, mas vai armazenar no banco de dados. Já com o char, quando eu defino um char, eu armazenei apenas 3 caracteres, apenas os 3 caracteres serão salvos no banco de dados. Então, com o passar do tempo, se nós trabalharmos muito com char, e esse char for um char que tenha tamanhos elevados e que não sejam todos preenchidos, poderá estar gerando o quê? Um espaço desnecessário armazenado no banco de dados, e isso não ocorre com o varchar. O varchar ele vai gravar exatamente o que foi definido. Certo? Já tinha escutado essa questão do char e varchar? Ainda não. Ainda não, né? Perfeito. Oi. Esse espaço também poderia ocasionar uma redução de texto referente ao banco de dados? Não entendi. Eu não entendi. Puder repetir de novo, tá baixinho o seu áudio. Questão de custo poderia ser melhorado? Questão do posto? Isso. Como assim? Não entendi. Otimizando a utilização de espaço, a implementação e criação. Sim. Para otimizar espaço, então, observe. Então, char. Se eu definir um char muito grande, então não é bom porque eu não vou conseguir otimizar. Ele vai deixar todo esse espaço salvo do banco de dados. Então, quando eu uso o char, o que é bom char? Por exemplo, quando nós estamos definindo o sexo, né? O campo sexo aceita um char. Se nós definimos apenas como masculino e feminino, são 2 letras apenas, né? Não vai mudar. Então, por exemplo, um outro char que podemos usar é quando nós queremos diferenciar se a pessoa é pessoa física ou jurídica. Então, eu deixo aqui, por exemplo, pessoa, o campo pessoa. Aí eu tipo dela, né? Tipo pessoa. Essa é a coluna. Aí eu falo que ele é um char de 1. E eu obrigo que seja cadastrado isso aqui. Então, quando é um char de 1, automaticamente eu vou lançar para ele ou pessoa física ou jurídica.
Então, nesse sentido aqui, eu vou sempre armazenar apenas um campo de vez, por vez, né? Então, desta forma aqui, não existe desperdício, porque eu defini que é um char de 1, mas eu vou armazenar uma informação, porque eu tenho que saber se ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, quando eu vou usar para um campo com maior espaço, como esse aqui, um char de 10, por exemplo, ou lá, como está no exemplo, um char de 50, e eu não for armazenar, não conseguir cadastrar todas as informações neste char, então vai haver um desperdício e, infelizmente, isso não é otimizado. Para que a gente possa otimizar, eu costumo sempre usar o varchar, porque o varchar tem este controle. Esse var aqui é de variável char, né? Ou seja, se eu armazenei apenas três letras nesse char que caberiam 10, os outros sete espaços que estariam disponíveis ficarão vazios, então não vai ocupar espaço no HD e nem no banco de dados para a aplicação. Então, essa é a única forma que nós possamos melhorar a performance do banco de dados, é usar o varchar. Certo? Vamos seguir lá, então, continuar lá com a nossa... Voltando, então, aqui para o Workbench. Aqui no Workbench, então, eu não vou seguir o que estava na aula lá, falando que era char 50. Eu vou substituir aquele char 50 por varchar. 50, eu acho que era not null, né? Not null. Então, aqui encerrei. Como a nossa tabela, que nós estamos criando no aluno, só tem duas colunas, eu tenho que colocar um ponto e vírgula, fecho parênteses, o ponto e vírgula, então termina aquele bloco. Esses tipos de dados, varchar, int, vocês também, lendo o material lá, vocês terão uma seção que trabalhou já sobre isso, diferenciando os principais tipos primitivos que podemos usar em nossas tabelas. No caso aqui, eu estou usando o inteiro e vamos usar um varchar. Agora, eu vou também seguir aqui e vou criar agora, nesse momento, a tabela, eu acho que a próxima é curso. Então, vamos lá. Create table, curso, parênteses, id, int not null, ou seja, não vai aceitar nulo do tipo inteiro, vai ser autoincremento, e marquei. Temos aqui, então, vai ter outro campo, que é a outra coluna chamada nome, varchar de 50, not null. Também não vai aceitar nulo. Vou agora criar a última tabela. Acho que a última tabela em questão ali era a tabela nota. Então, vamos criar a tabela nota. Create table nota. Essa tabela nota aqui que terá as características das chaves estrangeiras e da chave primária com, no caso, 3 colunas sendo utilizadas para a chave composta, sendo uma chave composta primária. Vamos lá, então. O primeiro, aluno ID, do tipo inteiro, not null. Depois nós temos curso ID, not null. E data avaliação. A data avaliação do tipo date, not null também. E agora vamos definir a chave primária. Mas, antes disso, temos mais um campo. Nota double not null. Agora vamos definir a chave primária. Primária, ok. Essa chave primária será uma chave composta, contendo aluno ID, curso ID e data avaliação. Avaliação. Muito bem. Vírgula. Lembrando que... Opa, ficou 2 vírgulas aqui. Lembrando, esses campos que eu estou colocando aqui, essas colunas, né? Tem que estar com a mesma grafia que nós definimos aqui anteriormente. Isso aqui eu estou apenas usando como uma referência a essas colunas que já haviam sido declaradas aqui na tabela. Tá? Vamos continuar. Temos aqui também, só um momentinho, deixa eu lembrar, Lara, que um índice parece ser criado. Tá, tem um índice também. O índice, então vamos criar um índice em questão para que possamos trabalhar. Vai ser o índice, colocamos lá, I2, para o curso ID. Esse índice não é um índice que pede exclusividade.
é apenas indexar esta coluna curso ID para que possamos fazer consultas mais rápidas, tá? Então aqui, observem, né? Nós fizemos uma sintaxe que eu coloquei primary key aqui já na própria coluna, e nessa outra situação aqui que foi uma chave composta, nós colocamos o primary key aqui e abrimos parênteses e informamos todas as colunas que farão parte dessa chave composta. Agora é o momento de criarmos a nossa chave estrangeira. Então vamos colocar aqui for add key. E vamos definir aqui, a primeira vai ser aluno ID. Vamos colocar a referência a qual tabela que ela estará vinculada. No caso, ela estará vinculada à tabela aluno. E na tabela aluno, qual a coluna? Então, a coluna da chave primária da tabela aluno. Em seguida, eu vou definir aqui a questão das restrições. Para seguirmos o material, ele colocou delete aqui o cascade. Então, ele vai apagar em cascata. E vamos colocar o último for add key, que é referente ao curso. Referente ao curso nesse momento. Vamos colocar aqui a coluna que está a identificação do curso. Vamos só concluir aqui a tabela curso que está relacionada à chave primária. E aqui, diferente da primeira, haverá uma restrição. Nós vamos colocar aqui que o delete vai ser restrito. Por padrão, ele já é restrito, mas vamos manter como está o exemplo do material, então definimos como restrito. Então, o que nós temos que lembrar? Quando eu estou criando uma chave, um relacionamento de chaves, uma chave estrangeira com uma chave primária de outra tabela, eu tenho que só observar o seguinte, uma questão importante. Observando aqui que aluno, este é a minha coluna da tabela nota. Aluno ID, a coluna da tabela nota. Esta coluna eu defini ela do tipo inteiro lá, tá? O int do tipo inteiro. Se eu definir ela do tipo inteiro, se eu estou relacionando a tabela de aluno, a chave primária também tem que ser do tipo inteiro. Então, eu não tenho como fazer uma referência de chave estrangeira com colunas de tipos diferentes. Ou seja, se eu tivesse definido que aqui esse ID fosse do tipo double, por exemplo, eu não poderia fazer essa chave estrangeira, porque nesta minha tabela de nota, eu defini que a coluna aluno ID é do tipo inteiro. Então, eu não conseguiria fazer esta ligação aqui da chave estrangeira. Ó. Então, é nesta linha aqui que eu estou criando a relação de chave estrangeira. Eu não consigo criar esta ligação porque eu defini aqui como double, né? Então, essa é a preocupação que nós temos sempre que levar em consideração quando formos criar esses relacionamentos. Eu vou colocar aqui do tipo int. Agora sim eu já posso criar. Muito bem, depois de eu ter digitado aqui meu script para criarmos essas três tabelas, é o momento de executá-las no banco de dados. Por enquanto, elas não foram criadas ainda. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar quem eu quero executar. Sempre nós faremos dessa forma. Selecionamos o que queremos executar no banco de dados. Após selecionar, eu posso clicar neste ícone aqui do raio para que possa ser executado. Né? Então, olha lá, executamos. Ele criou a tabela aluno no banco de dados, nosso banco de dados, que eu havia setado aqui como padrão. E agora eu vou fazer aqui a criação da outra tabela, da mesma situação. Seleciono, executo. Aqui novamente. Vou agora executar toda a tabela nota. Pronto, executei também ali. Então, estamos criadas as três tabelas. Para que eu possa visualizá-las aqui, ó, no canto esquerdo, nós temos aqui, no banco de dados aqui, que vocês deverão criar também, né? Eu criei o meu aqui, DB Ivo Brits. Eu clico nessa seta aqui do lado. Apareceram para mim aqui as opções estão vinculadas a esse banco de dados. Eu abro aqui Table. Em Table, se observarmos aqui, nós temos três tabelas, mas a tabela aluno, curso e nota não estão aqui ainda. Então, para que elas apareçam, temos uma opção bem aqui na parte superior, que é dar um refresh, um botãozinho de atualização, refresh, para que venha a surgir, se tenhamos alguma alteração nesse banco de dados, vai aparecer ali. Então, eu vou clicar aqui no refresh, pronto, ó, já apareceram, as tabelas foram criadas, já estão ali sendo exibidas. Muito bem, vamos seguir lá na aula para ver qual é o próximo passo a ser seguido. Muito bem, então,
aqui existe as referências, então nós criamos nossas tabelas, está mencionado ali, com aquele script, nós criamos nosso banco de dados. Aqui nós temos a possibilidade de podemos observar quais são as chaves que foram criadas, chaves estrangeiras, as referências contidas nas tabelas. Para que possamos ver essas informações via um comando via linha de comando, nós usaremos este comando aqui, ó, show create database nota. Opa, desculpa, show create table nota. Então, nessa nossa instrução aqui, no script de SQL, será exibido um script para a criação da nota. Então, por exemplo, caso nós estejamos acessando um banco de dados e eu quero pegar o script de criação da tabela, não foram vocês que criaram, vocês estão apenas visualizando esse banco de dados. Então, com este comando aqui, o MySQL vai gerar o script para vocês de como seria a criação dessa tabela nota. Nós acabamos de digitar ali, não faz sentido, né? Nesse momento. Mas, caso nós queremos visualizar o script da criação da tabela, eu posso aplicar este comando aqui, eu vou conseguir esse script. Vamos fazer o teste aqui agora. Então, nós estamos aqui. Para que nós possamos, então, visualizar o script, vamos colocar aqui show create table e aqui o nome da tabela que eu quero pegar o script. Vamos pegar aqui a tabela nota, ponto e vírgula. Muito bem, então eu vou executar este comando. Executei o comando, ele mostrou aqui a informação. Se eu passo o mouse em cima, observe que apareceu ali, né, create table nota, opa, apagou agora. Mas aqui ele criou, então, criou um script para mim, se eu desejasse criar esta tabela, né, ter o script dela para criar em outro banco de dados, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Ele apareceu aqui o resultado em uma linha só, então não está sendo todo exibido o script. Então, para que eu consiga pegar esse script, eu vou fazer o seguinte, lá direito do mouse, vou clicar lá direito do mouse, copy file um code. Então, vamos clicar nessa opção aqui, copy field, um code, cliquei, e agora em seguida, na tela, eu vou lá direito do mouse, paste, vamos colar. Colei aqui, então ele já trouxe para mim todas as informações que estão descritas, que eu criei em nota. A diferença aqui, quando nós criamos aqui a tabela nota, eu informei que eu queria uma chave primária, informei também duas chaves estrangeiras. Quando nós utilizamos o comando show create table para uma tabela em questão, ele nos estará trazendo também, além dessas informações do create, ele apresentará também o nome que o banco de dados deu para nossas constraints. Eu poderia ter dado esse nome na criação. O exercício não relacionou essa necessidade, né? Mas aqui nessa questão aqui, podemos observar que ele já apresenta para a gente o nome da constraint que foi criada no banco de dados. Então, já foi criada as duas constraints aqui, identificada essa chave estrangeira. Então, isso aqui, quando nós queremos ter acesso à instrução create da tabela, né? Então, nós fazemos o seguinte, show create, o nome da tabela, tá? Aqui, no caso, nós usamos a tabela nota, mas seria o nome da tabela que vocês querem ver a estrutura dela, né? O script de criação. Então, por aqui ele apresentou o script de criação, com todos os detalhes, e inclusive aqui nos mostrou até o nome da constraint que foi identificada para a chave estrangeira aí, as duas chaves estrangeiras. Muito bem. Vamos seguir aqui na aula. Então, esse comando é interessante quando desejamos ter acesso ao script da criação da tabela. Aqui, está o resultado aqui, até fiz lá para vocês, mas aqui já traz o resultado, né? Então, usamos aquela opção para copiarmos o field, o resultado da nossa consulta, e aqui está a informação que seria exibida, que será exibida para vocês quando vocês fizerem esse teste no MySQL de vocês. Muito bem. Aqui nós temos a instrução para o drop, né? Drop table. Esse daqui é um comando perigoso, né? Que nós temos que ter cuidado para a utilização do mesmo. Então, se nós usarmos esse comando, dependendo da situação, é uma situação que
se a empresa estiver com um grande volume de dados lançados na tabela, ou é uma tabela que sempre recebe informações novas, mesmo que tenhamos backup, este comando aqui pode trazer prejuízos, né, para a empresa. Com esse comando aqui, é apagada toda a estrutura da tabela com os dados. Então, tá aqui, tem até uma atenção aqui, né? Essa opção remove a definição da tabela e todos os seus dados. Mas nós temos uma situação, né? Nós criamos nas nossas tabelas, a tabela nota e as outras aluno e curso, com as características de ligação de chave estrangeira entre elas. Essa ligação de chave estrangeira, qual que é o resultado disso? Quando a gente faz uma ligação de chave estrangeira, temos a seguinte noção, que eu fiz uma ligação, então, da tabela aluno, no caso aqui aluno ID, com a tabela aluno. Então, essa restrição, qual é o objetivo? Vamos imaginar que nós tenhamos um aluno lançado e esse aluno já tem nota. Eu não posso excluir esse aluno porque ele já tem uma nota lançada, então ele já existe um histórico dele, né? Então, nesse sentido, eu não posso apagar o aluno sem que verifique na tabela de notas se tem ligações entre esses dados. Então, por nós termos informado essa restrição, essa chave estrangeira, então, se eu tentar, por exemplo, excluir o aluno, ele vai dar uma mensagem para mim, a tabela aluno, né? Que essa tabela aluno está relacionada à tabela de notas. Então, eu vou tentar aplicar aqui o drop, né? Então, qual é a questão do drop? A sintaxe é drop table, né? Agora, nós podemos colocar já o nome da tabela, no caso, o aluno, ponto de vírgula. Isso aqui já é o suficiente. Ele está com um errinho aqui porque eu não apliquei um ponto de vírgula aqui em cima. Muito bem. Drop table, aluno. Então, por aqui a gente já apagaria a tabela aluno. Mas, por padrão, sempre que nós formos estar ou criando, né, ou excluindo, é bom nós usarmos aqui um comando chamado, antes de executarmos o comando, if existe. Quando nós fazemos este comando, ele vai verificar o seguinte: se a tabela aluno existir, apaga. Se não existir, não vai dar essa mensagem. Quando nós executarmos isso aqui, ele vai apresentar uma falha para a gente aqui, ó. Olha lá a mensagem, na parte inferior aqui da tela, que está aparecendo aqui, olha lá, error code 1217, ele estava dizendo o seguinte, que eu não posso apagar e nem atualizar essa coluna pi, né? Essa coluna que tem um parentesco com outra tabela. No caso, existe uma chave estrangeira que restringe esse apagar. Então, o que aconteceu? Como eu tenho essa ligação aqui de nota com aluno, eu não posso excluir a tabela aluno, não posso excluir a tabela aluno se eu tenho a tabela nota. Então, para que eu fizesse essa exclusão aqui, eu tenho que seguir a sequência. Primeiro eu tenho que excluir a tabela nota, para depois eu conseguir excluir a tabela curso e aluno. Então, não no sentido inverso. Então, como nós colocamos aqui as informações contidas na tabela de notas, caso eu desejasse excluir essas tabelas, eu deveria seguir a sequência. Primeiro, excluir a tabela nota, para que depois fizéssemos as exclusões das outras tabelas, tanto aluno quanto curso. Então, eu irei fazer aqui, por exemplo, vamos fazer essas exclusões. Drop, table, exists. Vamos colocar aqui nota. Então, se eu dropar a tabela nota, lembrando que quando eu dropo uma tabela, eu, além de excluir os registros que estão contidos nela, estou apagando também a tabela, tá? As definições da tabela serão apagadas no nosso banco de dados. Ó. Executei aqui, ele já deu a mensagem que foi excluída com sucesso, está de acordo. Agora eu já consigo excluir a tabela de aluno, ó lá. Já excluí a tabela de aluno e, por consequência, também consigo excluir a tabela curso também. Então, já posso excluí-la também e ela vai ser eliminada. Ela foi também com sucesso excluída as tabelas. Se nós olharmos aqui no lado esquerdo, onde estão as nossas tabelas, inclusive já até o próprio Workbench já retirou essas tabelas aqui. Então, já foram eliminadas. Eu vou recriá-las aqui novamente para que possamos seguir no exemplo, né? Mas a ideia é que vocês tenham que entender. Se nós temos relacionamento entre tabelas, e no caso aqui a tabela nota estava com as chaves estrangeiras cadastradas e informadas aqui, eu não vou conseguir excluir a tabela que tem um parentesco com ela antes da exclusão
da nossa tabela notas, onde estão as chaves estrangeiras. Eu vou recriar aqui novamente. Vou criar o aluno novamente, vou recriar curso e vou recriar também nota. E para criarmos também, observe, eu segui a sequência. Primeiro criei a tabela aluno e curso para criarmos a tabela nota. Também, nesse sentido, este é o fluxo correto. Eu não consigo criar nota primeiro, porque nota, eu tenho uma chave estrangeira relacionada à tabela de aluno, e o próprio banco de dados vai verificar se essa tabela aluno existe, não vai encontrar, e vai dar a mensagem que não é possível criar. Vou apagar de novo aqui só para que façamos esse teste. Então, vou executar novamente aqui a tabela nota. Observem aqui, ó, já apareceu uma mensagem que não pode criar, porque as tabelas, no caso, relacionadas às chaves estrangeiras não foram ainda criadas, então não posso criar a tabela nota primeiro. E sim, tem que seguir primeiro criando aluno, depois nota, e em seguida, curso, em seguida nota. Tudo bem? Alguma dúvida para vocês aí? Como é que estão sendo as informações? Tudo certo? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo. Tranquilo, né? Estamos agora com... Até agora tudo bem. Ah, perfeito. Vocês, então, que estão acompanhando aí, já conseguiram instalar o MySQL no computador de vocês? Como é que vocês estão fazendo as aulas? Hein, pessoal? Pode responder. Silêncio. Ninguém conseguiu instalar ainda o MySQL? Acho que não, né? Eu não consegui ainda, professor, mas estou tentando acompanhar pelo AVA. Ah, perfeito. Então, eu peço para que vocês tentem instalar o MySQL, né? Leiam o material, tentem assistir as videoaulas. Vamos tentar, por enquanto, como estamos à distância, tentar praticar aí os conceitos, para que depois, quando restabelecermos aí as nossas aulas, possamos seguir aí com a nossa disciplina. Muito bem, vamos voltar então lá para a nossa aula. Então, a outra situação, então, vocês entenderam que para excluir temos que primeiro eliminar as definições de chave estrangeira para que façamos essa exclusão. Lembrem do DER, né? Os DER que vocês faziam em modelagem de dados, eles são importantes agora porque por eles é que fazemos essas ligações e esses relacionamentos entre tabelas. Muito bem. Outra forma também que poderíamos excluir era a seguinte situação. Aqui está a mesma restrição, mensagem de erro. Mas o que nós podemos fazer? A sugestão também é que nós excluíssemos, por exemplo, se eu excluísse da tabela nota a chave estrangeira, fizesse essa exclusão, automaticamente, após essa exclusão, eu conseguiria apagar a tabela pai, que tem um relacionamento. Na tabela nota faz referência à tabela aluno, que nesse relacionamento seria a tabela pai aí, né, do relacionamento. Então, por esse motivo aqui, eu posso, caso fosse interessante, eu poderia apagar a chave estrangeira, e aí sim eu conseguiria apagar a tabela aluno, ou seja, estaria apagando o relacionamento, no caso, entre nota e aluno. Então, vamos tentar fazer isso aqui. Verificarmos se é possível isso que ele está nos induzindo ali. Então, aqui neste ponto, observem que quando nós fizemos o show create table, ele retornou para a gente a estrutura da criação da tabela. E nesse retorno, ele apresentou aqui qual é o nome das chaves estrangeiras. Então, por esse nome é que nós faremos as nossas exclusões. É por esse campo que faremos a exclusão. Então, como é que faremos? Primeiro, vamos usar o comando alter para alterar a tabela nota. Então, alter table, nota. Em seguida, vamos colocar aqui o drop. Vou dropar aqui ó, a chave estrangeira. E aí, o nome dela? O nome que está aqui, ó. Eu posso até, ó, este é o nome que eu vou excluir para que eu possa apagar a tabela de aluno. Coloquei aqui. E em seguida, um ponto de vírgula, apenas isso. Observem, eu vou tentar excluir o aluno aqui, ele vai dar a mensagem de erro, né? É evidente, olha lá. Deu a mensagem de erro. Essa mensagem de erro, porque eu não, o índice ainda está ativo, né? A chave estrangeira está ativa. Agora eu vou executar esta linha aqui. Esta linha aqui eu vou apagar a chave estrangeira, ó. Estou aqui alterando a tabela nota, alter table, estou dropando a chave estrangeira. Então vou executar este comando.
Executei, apaguei a chave estrangeira, o relacionamento. Agora, se eu for eliminar a tabela aluno, ele aceitou, já apagou a tabela aluno. Então, apenas excluindo essa chave estrangeira, eu já consigo obter êxito e excluir também a tabela aluno. Tá? Então, essa é uma outra forma. Caso eu precise excluir, faria dessa forma. Ou eu apago, se eu pudesse apagar a nota, apagaria primeiro a nota, depois o aluno. E curso, por exemplo. Não, mas eu não posso apagar o curso ainda. Eu quero também manter a tabela nota. Eu quero só apagar a tabela aluno. Então, eu venho, apago o relacionamento, dei um alter table da nota, apago o relacionamento, chave estrangeira. Aí, em seguida, eu já posso estar apagando a tabela aluno, como eu fiz agora, e ela já subiu daqui. Ó. Atualizei aqui. Nós temos curso, nota, e ficou ali, a informação do aluno foi excluída. Eu vou refazer aqui as nossas tabelas de exemplo, para que possamos continuar. Recriei aqui aluno, já vou criar tudo, aluno e curso. Então está tudo criado já novamente aqui. Muito bem, vamos voltar lá na aula. Muito bem, então aqui, para que no caso desejássemos excluir a restrição e com isso poderemos excluir a tabela aluno. Muito bem, após a instrução é possível a exclusão com sucesso da tabela que nós estamos desejando ali, no caso da tabela aluno. Muito bem. Uma outra questão que nós temos que ter em mente, né? Um outro comando aí também, além do drop, nós temos um comando chamado truncate. Esse truncate ele tem uma missão muito similar à nossa tabela e ao nosso comando do delete, da exclusão de dados. Então, como é que funciona isso? Vamos voltar lá novamente no Workbench. Vamos vir aqui. Vamos criar uma outra tabela, só com uma tabela como teste, que não tenha ligação entre as outras ali, para que possamos fazer um pequeno teste aqui. Vamos colocar aqui, em vez de ter alunos, vamos colocar clientes. E esse cliente aqui vai ter apenas também uma chave primária, do tipo inteiro, not null, autoincremento. Isso vai dar a chave primária também. E vai ter o nome, um varchar 50 também. Então, fizemos aqui. Ok, executamos. Criamos essa tabela. Agora, qual a missão? Vamos apenas lançar alguns dados aqui para que possamos testar aqui a nossa tabela. Quando a gente pede para inserir dados, qual é o comando que a gente tem que usar? Alguém pode me dar uma dica aí? Quero inserir dados nessa tabela cliente. Qual o comando que eu devo usar para inserir? Pessoal, alguém queira... Não querem participar ou não estão sabendo? Deve ter algum tipo de insert, né? Ah, muito bem. Insert é o comando, né? A sintaxe básica do insert, então aqui, insert into e o nome da tabela, ó, cliente, nome da tabela. Aí vocês deveriam colocar aqui, por exemplo, os campos que seriam inseridos. O ID é um autoincremento, não preciso colocá-lo, né? Posso colocar aqui nome, values, e os valores aqui que eu poderia inserir. No caso aqui eu vou colocar José da Silva. Esse é o insert padrão, não é? Eu posso selecionar isso aqui, vou executar, olha lá, já inseriu. Eu posso, em seguida, fazer um select e observar o que foi inserido nessa tabela de cliente. Olha lá, foi o José da Silva. Perfeito, está indo bem. Existem algumas variações desse comando insert que nos auxiliam no trabalho, tá? Isso aí eu acho que já foi até falado em alguma aula ali, acho que nas sessões anteriores, do insert mesmo,
que eu posso suprimir alguns comandos, tá? Este é um comando padrão, que vai funcionar na maioria dos bancos relacionais que vocês usarem esse comando insert, ele irá funcionar. Mas eu posso fazer algumas variações que o MySQL aceita. Como a seguinte situação, eu posso fazer um insert. Opa. Cliente. Values. Olha só, já vou colocar aqui. Primeiro, eu não coloquei o campo que eu estou lançando. Quando eu não omito o campo aqui, que seria esta parte aqui, eu omiti agora aqui. Eu não estou falando qual campo eu vou lançar. Eu tenho que, nesse sentido, informar todos os campos da tabela. Como eu tenho uma chave primária aqui, esse 0 aqui serve para essa chave primária. Em seguida, eu lanço os outros nomes, como, por exemplo, Fernanda, ali no caso, coloco aqui uma vírgula, vou inserir outro nome. Seria aqui um novo cliente, a Patrícia. Vou colocar um outro aqui, a Paula. Então, o que eu fiz aqui? Estou lançando 3 clientes agora. Então, apenas informei uma vírgula para separar os dados que estão sendo lançados. Não mencionei os campos, né? Retirei o intro daqui, ó, ficou só insert cliente, values, essa palavra continua, né? Temos que mantê-la. E aqui eu, nesse momento, vou lançar aqui, listar apenas, aliás, devo listar todas as tabelas, todas as colunas que pertencem à tabela cliente. Então, todas as colunas eu tenho que listar. Essa nossa tabela em questão só tem 2 colunas, então ficou mais fácil, né? Mas eu coloquei aqui 0, para que ele saiba que existe um campo, vai um valor 0 para o ID, que vai ser autoincremento, o próprio banco de dados vai gerar para a gente, mas eu preciso informá-lo ali. E em seguida, eu coloquei a descrição, ou seja, o nome, né? Então, o nome vai ficar vinculado a essa coluna nome. E assim eu fiz para esses 3 registros aqui. Selecionando e executando isso, eu já vou lá. Observe aqui embaixo, foi realizado com sucesso, foi lançado os 3 registros. Fazendo um select aqui, já terei a informação das informações que eu lancei. O que acontece? Agora, voltando lá ao comando truncate, depois de termos inserido esses dados. Nós temos o comando delete, que é o comando para excluir os registros que estão na nossa tabela. Só que o delete, ele apaga, o truncate também, se nós dermos o comando truncate, ele apaga também os registros. Na mesma situação, os dois estarão apagando registros. A questão é que o delete, no caso, quando nós queremos excluir esses registros, a chave primária vai continuar na sequência que parou. Vamos olhar aqui, a sequência nossa, que vocês estão vendo aí. Qual que é o último número da sequência da nossa tabela? Cliente. Qual que é o último número da chave primária que está aparecendo aí para vocês estão vendo? 4, né? Muito bem, é o 4. Perfeito. Então, o 4 é o registro que está aparecendo. Se eu fizesse aqui um delete da tabela toda, ó, it from... Isso aqui é muito perigoso, né? Não estou colocando where. Eu preciso, quando eu estou apagando, eu preciso colocar aqui um where, né, para filtrar. Mas vamos imaginar que eu desejasse apagar todas as linhas que foram lançadas na tabela cliente. Então, fiz o delete aqui, executei. Quando eu faço um select, observem, não tem mais nada, tudo foi perdido. Mas a sequência do autoincremento, o próximo registro que deveria aparecer ali na sequência, deveria ser o 5. Né? Então, vamos lançar aqui mais um. Vou lançar a Maria. Então, vou executar aqui o comando para lançarmos a Maria. E vou fazer um select. Observe lá, o código ficou 5. Então, ele manteve a sequência. Eu fiz aqui o comando para deletar os registros, deletei todos eles, só que ele manteve aqui, no caso, a ligação, né, da chave primária. A chave primária continuou ainda, executou o número 5 ali, ficou como a próxima sequência do autoincremento. Se eu uso aqui um truncate, truncate table, cliente, ele, além de apagar os registros que estão ali, vou lançar todos esses novamente, para a tabela ficar cheia de dados. Olha lá. Além de ele apagar todos esses registros, o truncate, ele faz com que
os campos, né, os atributos auto-incremento, eles serão zerados também e começarão da sequência inicial 1. Então, vou dar aqui o truncate table, executo aqui, faço o meu select, vou observar que sumiram os registros, lá, todos foram apagados. Só que se eu lançar um novo cliente nessa tabela, ele vai trazer o resultado para mim. Se eu fizer um select novamente, ele vai estar informando o código 1 para esse cliente. Então, automaticamente, foi o código 1 relacionado a essa tabela. Foi exibido aqui. Então, ele está coerente, apresentou aqui a sequência correta do autoincremento. Tá? Então, essa é a diferença. Os dois servem para excluir registros, tanto o delete quanto o truncate. Eu apago os registros que estão na tabela. A diferença é que o truncate eu limpo também as chaves, o autoincremento. O autoincremento voltará a relacionar o primeiro registro, ou seja, vai aparecer o número 1 novamente como autoincremento. Já o delete ele fica na memória, a última sequência do autoincremento, e ela é exibida ali e continua a partir deste registro os próximos lançamentos. No material, deixa eu ver aqui no material, esse truncate também leva em consideração, como falado no material, a questão da chave estrangeira. Então, se eu tentar aqui, então isso aqui foi o nosso exemplo do truncate, né? Então, se eu for aqui, fazer com que se eu desejar aqui nesse momento, apagar a minha tabela aluno, então eu usaria aqui truncate, table, aluno. Mesma situação, nós tentamos o drop ali. Se eu fizer isso aqui, ele vai apresentar a mensagem de erro também. Ah lá, apresentou a mensagem de erro, porque novamente ele já informou aqui, inclusive, se eu passar o mouse aqui, ele demonstra que existe uma constraint que não deixa com que eu apague esse registro, porque existe uma correlação de dados entre essas informações aqui do aluno, né, com as outras tabelas. Então, não posso fazer essa exclusão, não posso usar o comando truncate também na tabela de aluno. Também aqui, no caso, não tem nada lançado na tabela de aluno. Eu também, tentando usar aqui o comando delete, executar esse comando, ele vai acusar que não houve nenhum registro, nada foi apagado. Ele até aceita o comando, mas no delete aqui, como ele não vai zerar as chaves, os autoincrementos, desculpe, não vai zerar o autoincremento, não vai recomeçar do 1, ele apenas vai apagar o que está ali na tabela, ele vai lá, verifica na tabela, como não tem nenhum registro, ele executa o comando e dá a mensagem que foi executado com sucesso. Já o truncate que mexe na estrutura, então, o delete, lembra daqueles subgrupos da linguagem SQL? O delete pertence ao subgrupo da DML, da manipulação de dados, que eu só estou manipulando. Eu apaguei, mas eu não gero, não zero o autoincremento, não faço com que as informações da definição da tabela voltem ao inicial delas. Então, eu só apago os registros ali em tela. Então, ele pertence ao grupo da DML, da manipulação. Então, o delete pertence ao DML. E o truncate, ele pertence à definição da linguagem de definição de dados, ou seja, ao subconjunto DDL. Então, essa é uma diferença entre eles também. Então, apagam registros, eles poderão apagar, tá? Aqui, ó, vamos seguir. Eles poderão apagar. Os dois, tanto o truncate quanto o delete, eles apagam os registros que estão lançados na tabela. Entretanto, o truncate, ele reseta o autoincremento que vem a existir dentro da tabela. Então, o autoincremento voltará ao valor 1 novamente, né? O delete não faz isso. E isso também faz com que nós possamos considerar, então, o truncate interno a subconjunto da DDL, né? E o delete pertence ao DML, a manipulação de dados. Então, para que vocês lembrem disso depois, eu vou colocar aqui, né? Lembrando que aqui é uma DDL, tá? Aqui é um DDL. E aqui um DML. Tudo bem? Alguma dúvida com vocês? Como é que está indo a aula? Tranquilo?
Vocês chegaram de... Perfeito. Perfeito. Chegaram de leram já essa sessão 2.3 ou ainda não? Para falar a verdade, ainda não, hein, professor? Mas tudo bem. É o Diego que está falando, né? Isso. Ah, perfeito. Não, tudo bem. Então, nós temos que... Como é que essas semanas nas quais vocês foram pegos aí de surpresa com... Na verdade, foi uma questão nacional devido à pandemia. Conseguiram ler alguma coisa ou ficaram sem informação de como é que tem que proceder? Como é que vocês souberam dessa aula aqui? Essa Eu nossa fui aula saber virtual. agora que mandaram ali no grupo, né? O Jô Leandro, na verdade, que mandou lá no grupo. Ah, tá. Então, nesse momento você ficou sabendo dessa situação, né? Sim. Perfeito. Vamos ver quantos gente... continuamos só com os 5 aqui. Acho que alguém saiu da turma aqui, né? Eu não sei também dizer. Muito bem. Então, isso aqui, essa definição que vocês têm que ter em mente, faz parte, então, dessa sessão 2.3, tá? Vamos fazer o seguinte, a ideia é que nós tenhamos um momento de aula similar ao que acontece no momento presencial, né? Então, daqui a pouquinho faremos um pequeno intervalo. Antes disso, eu quero ver com vocês como está a situação das atividades que vocês teriam que enviar. Vocês fizeram o envio da atividade? Como é que está a situação de vocês? Eu estou com Certo. dúvida na atividade da sessão 2, sobre o prazo dela. Atividade 2. Só um momento, eu vou abrir ela aqui também para a gente poder olhar. É a sessão 2.2. Tá. Qual era a formativa? Você está vendo a minha janela ou não? Não, né? Não. Deixa eu ver aqui que não deu um errinho para compartilhar. Eu duvido sobre o prazo de entrega mesmo, professor. Tá, só um momentinho. Tá. Ela não está deixando compartilhar. Eu quero mostrar todas as atividades que você tem que enviar, só um momentinho para mostrar a planilha do Excel, para que a gente Tá. possa olhar os prazos aí que nós temos para trabalhar. O arquivo que vou tentar abri-lo aqui novamente, fechar, ele não está conseguindo compartilhar, só um momentinho. Vamos chegar lá nele. No caso, minha dúvida seria nessas atividades aqui, nessa daqui, Ah, perfeito. da sessão 2.2. Porque... Tá, aquela. Ah, perfeito. Vou compartilhar aqui. Estou vendo essa tela, vou só compartilhar a minha aqui para a gente... Ah, sim, senhor. Agora vou apareceu. descompartilhar. Agora apareceu para vocês aí, né? Sim, apareceu. Então, eu tinha previsto aqui, essa atividade que você está falando é a 5 e a 6, né? Isso. Falta eu compartilhar também esse roteiro prático 3. Eu tinha definido para o dia 9. Dia 9 cai na quinta-feira, né? Ah, sim, senhor. Vamos fazer o seguinte, para que vocês possam aí ter um pouco mais de prazo. Vamos colocar como limite máximo para que elas estejam prontas para o dia 11, tá? Não posso estender mais, porque já temos que lançar essas notas aqui. Eu preciso que elas já tenham sido enviadas. Muito bem, então, essa que você mostrou aí, você encontrou na sessão 2.2, né? Que eu postei na semana passada. Perfeito. Então, na sessão 2.3, novamente, eu vou postá-las novamente, vou deixá-las duas,
e mais esse roteiro prático. Agora que minha dúvida, se vocês estão sem o MySQL, como vocês vão fazer o roteiro prático? Como é que está a situação de vocês para isso? Eu tenho uma SQL aqui, assim que eu cheguei, né, da última vez que teve aula, né, eu já instalei, treinei aqui um pouco, mas por outros motivos aí acabei não mexendo mais, porque eu vim trabalhar em casa depois. Ah, entendi. Então, seria importante aí que vocês tentassem aí, instalar o MySQL, porque esse roteiro prático precisa do MySQL instalado. E aí eu não sei como que vocês poderão estar, vão ter que instalar, por enquanto isso aí, não sei se todos têm computador em casa, né? Sim. Sim, ó. Então tem que correr atrás, e aí se for o caso de vocês não instalarem, não conseguirem instalar, aí eu sugiro que vocês, quando forem enviar essas duas atividades, escrevam no corpo de e-mail, né? Que o roteiro prático não foi possível, porque ainda não consegui instalar o MySQL no meu computador, né? Escrevam lá Professor, para... Oi. minha dúvida é sobre o e-mail por exemplo, o e-mail do sistema de informação. Qual é o e-mail que o senhor está recebendo as atividades? Porque Ah, não tá. passou aqui no grupo até agora. Aqui, ó. Viu aí na tela? Vou anotar aqui. Então, lá no Ava, que talvez vocês não... Você está com acesso ao Ava? Sim. Lá no Ava eu deixei o e-mail. Compartilha a sua tela de novo aí, por favor. Você compartilhou naquela hora. Só compartilha de novo, só para mostrar ali no Ava. Só para confirmar. Porque eu havia escrito no Ava isso. Quem compartilhou o Ava ali? Foi você, Diego? Não. Alguém, se puder compartilhar o Ava? Aqui. Isso, olha o e-mail aqui, ó. Exatamente. Eu deixei também escrito no próprio Ava aqui, ó, o e-mail e como tem que ser o assunto do e-mail. Então, a F3, programação em banco de dados, tá? Então, o e-mail é este, vocês no assunto do e-mail, vocês deverão escrever esta informação. Além de deixar em anexo as duas atividades que vocês farão. Fora essas atividades, vocês também têm o roteiro prático que eu vou estar postando aqui na seção 2.3, tá? Na seção 2.3 eu vou estar colocando esse material disponível. Tudo bem? Certinho. Uma outra questão, então. Vocês têm grupo no WhatsApp, se vocês puderem conversar, então todas as terças-feiras, enquanto essa nossa situação não for resolvida, as nossas aulas seguirão por aqui. E nesse momento é interessante, né, que todos aí que vão estariam em sala de aula no momento. Então, como não estão, vamos acompanhar por aqui mesmo essas nossas aulas, tá? Então, aviso os colegas que nas terças-feiras teremos esse encontro a partir das 19 horas para que sigamos com o nosso conteúdo, tá? Eu queria também que você novamente abrisse o Ava aí novamente, Diego, por favor, só para verificar se a sessão 3.1 já está disponível para vocês começarem a estudar. Professor, Oi. pelo calendário do AVA, estaria disponível a partir de segunda-feira. Ah, a partir de segunda, ótimo, então. E clica na unidade 3 ali, por favor. Unidade 3. Embaixo ali. Embaixo. Isso, unidade 3. Unidade 3. Opa. Que eu tô com a internet da Xuxa aqui, professor, e não tá carregando. Tá, mas clica na unidade 3. Você tá clicando na seção 3. Ah, tá. Aí clica agora na unidade 3. Tá carregando, professor, Tá ainda. carregando ainda? Dá até tristeza. É assim mesmo, acontece. Tá todo mundo em casa, acaba também ficando mais carregado. Clica agora também nesta unidade 3 aqui embaixo. Unidade 3. Embaixo. Não, você está na seção, né? Unidade 3. Assim. Isso. Agora clica na seção 1. Isso. Agora vamos ver se a partir de segunda-feira mesmo. Então, segunda-feira vocês já terão acesso a essa parte da 3.1. Mas vocês também estão com o livro, né? O livro também já contempla essa sessão. E a gente vai conversando sobre eles, mais para vocês poderem continuar o conteúdo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte agora. Farei um primeiro intervalo. Aí a gente retorna quando for às 20 horas e 45 minutos. Lembrando que essas aulas estão sendo gravadas, tá? Tudo nós estamos fazendo aqui está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube para que vocês possam assistir novamente, caso tenha interesse, e até avisar os colegas que porventura não foram avisados a tempo,
que eles poderão acompanhar novamente essa aula que estará disponível no YouTube. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos fazer uma pequena pausa aí, beber um pouco de água, daqui a pouco retornamos. Entendi.